Olá, eu quero então fechar essa série de 4 aulas a respeito do Gênesis capítulo 3, falando a respeito da responsabilização, da autorresponsabilidade. E eu quero para isso começar então lendo nessa quarta parte da aula, a partir do versículo 11 de Gênesis capítulo 3, tá certo? E diz assim: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor Deus à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois és pó, e dela foste formado. És pó, e ao pó tornarás. Eu quero focar a nossa aula e as nossas considerações a essa questão da autorresponsabilidade, mas também quero falar do perdão, porque afinal de contas, o antídoto para a culpa, o antídoto para a vergonha, o antídoto para o medo é o perdão, tá? E você vai entender isso e poder também exemplificar isso e trazer isso para o seu atendimento terapêutico. Então, olha só, gente. Deus perguntou a Adão: E aí, Adão, por que você fez isso? Como que você descobriu que estava nu? Você comeu do fruto? A primeira coisa que Adão fez foi fugir da sua responsabilidade e dizer assim: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus vai até a mulher, que tem uma reação parecida, semelhante com a reação de Adão. O comportamento, as palavras, a mulher disse a Deus, Deus disse à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E aí Deus então se dirigiu à serpente. Mas olha só, olha o que está implícito aí nas palavras de Deus e nas palavras do homem e da mulher como resposta a Deus. Adão, quem mostrou para você que você estava nu? Você comeu do fruto proibido? A mulher que me deste por esposa. Adão estava jogando a sua culpa, a sua responsabilidade, ou seja, primeiro ele tentou fugir, Ele se escondeu de Deus. Se ele não encontrasse Deus dali para frente, para ele seria muito cômodo. Pior do que a morte, eu acredito, era o fato de ter que encarar Deus diante da sua culpa. Se ele não encontrasse Deus, mesmo que ele morresse, talvez ele ficasse de uma certa forma mais confortável, Mas ele precisava daquele encontro. Ele precisava se deparar com o seu Criador. E sabe, gente, todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós nos deparamos com o espelho.
nós nos deparamos com quem realmente somos. E quando ele se deparou com Deus ali, e Deus começou a fazer aquelas perguntas para ele, Adão teve a consciência de quem ele realmente era. E quem era Adão? Era um ser humano que acabou de cair em pecado. E o pecado causa separação entre o homem, o ser humano, e Deus. E o pecado que causa separação entre homem e Deus é o pecado que impede o homem de reconhecer as suas culpas, as suas responsabilidades. E ele, nas suas palavras, ele culpou a esposa, mas assim de uma forma muito explícita. Ele também culpou Deus, a mulher que tu me deste por esposa. Adão ali estava dizendo assim, Senhor, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido do fruto. Olha só o que é um homem fugindo de sua responsabilidade. Aí Deus foi à mulher e falou, que é isso que fizeste, mulher? E ela disse, a serpente me enganou, eu comi. Em outras palavras, o Senhor criou a serpente e ela me enganou. Então, tanto Adão quanto Eva, nas entrelinhas, é interessante falar sobre entrelinhas, né? Porque nós somos especialistas em entrelinhas. Deus, ele não fala nas entrelinhas, ele fala nas linhas. E nós somos especialistas em entrelinhas. E nas entrelinhas, eles estavam dizendo assim, a culpa de tudo isso é o Senhor. O Senhor que me criou, o Senhor que criou a serpente, o Senhor que criou o fruto, o Senhor que criou a mulher. Então, se não fosse isso, eu não teria comido o fruto, eu não teria cometido esse erro. Sabe, eu já ouvi muito jovem, filho, né, adolescente, dizendo para os pais, você é culpado, você é culpada, mãe. Eu não pedi para nascer. Como se o fato de pai e mãe lhe ter gerado tem a ver com carregar as suas responsabilidades por toda a vida. E o que Adão ali estava dizendo, o que Eva estava dizendo para Deus, era mais ou menos isso. Eu não pedi para estar aqui. O Senhor me criou, o Senhor me colocou aqui no jardim, e colocou a serpente, colocou a mulher, e eu não pedi isso. E a mulher fez a mesma coisa. Ambos fugindo de suas responsabilidades. E aí tem uma coisa que eu gostaria de salientar, antes de falar da questão aí da serpente, do versículo 15, né? Não, vou falar primeiro do versículo 15, depois eu falo aí da serpente. Falo dessa outra coisa que eu quero salientar, né? Mas assim, quando eles deram essa resposta para Deus, e Deus se dirigiu à serpente, Deus lançou aquela maldição sobre a serpente, mas no versículo 15, Deus fala para a serpente assim, eu vou pôr inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Tem um elemento aí teológico muito bonito e muito interessante. Deus estava falando com a serpente, mas ele estava falando com o próprio diabo naquele momento. Ele estava dizendo que entre os filhos de Deus, os descendentes da mulher e os descendentes do inimigo, iria haver uma amizade constante, perene, até que o filho da mulher, né, que era Jesus Cristo, descendente da mulher, iria ferir a cabeça de Satanás. E Satanás iria ferir o calcanhar dele. Quando é que o diabo feriu o calcanhar de Jesus? Quando ele conseguiu incitar os seres humanos a matarem Jesus na cruz. Mas quando que o Filho de Deus pisou na cabeça da serpente, do próprio diabo? Quando ele ressuscitou da sua morte. Quando ele ressuscitou, ele estava dizendo assim, acabou. Né? O inimigo não pode mais prender os seres humanos pela morte. Assim como eu ressuscitei, aqueles que creem em mim também vão ressuscitar. Então, naquele momento,
ele estava destruindo esse poder do inimigo a respeito da morte, né? Porque ele mesmo ressuscitou. Mas tem uma coisa aí que é importante e que eu quero considerar com vocês, né? O versículo 20 e o 21. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Aí o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Atente para os detalhes desse texto. O homem, quando ele pecou, ele fez vestes de folha de figueira, vestes que não tapam a nudez, vestes que não cobrem a nudez. E eu vou aqui transformar isso para terapia. O homem fez ou inventou desculpas para tratar a sua nudez espiritual, a sua nudez emocional. Ele teceu folhas de figueira, que pode ser a mentira, as desculpas esfarrapadas que nós inventamos e criamos para fugir, né? Mas essas desculpas, essas mentiras, não trazem nenhuma segurança no sentido de tapar a nossa nudez mental, espiritual, cognitiva, qualquer que seja a nudez. Mas Deus fez vestes de folha de pele de animal. Porque vestes de pele de animal é que realmente tapam a vergonha da nudez do ser humano. O que significa isso, gente? Deus, para fazer vestimentas de peles para Adão e sua mulher, precisou sacrificar um animal, talvez 2, não sei. O fato é que houve um sacrifício de vidas para tapar a nudez do ser humano. E aí está a grande mensagem do perdão, né? O homem que tem medo, o paciente medroso, o paciente que não assume a sua responsabilidade, o paciente que tem vergonha, o paciente que está esmagado pela culpa, ele pode encontrar perdão, porque ele não precisa mais esconder a sua vergonha com as suas desculpas esfarrapadas, porque Deus já pagou o preço. Aquele animal que Deus matou, ou que ele mais especificamente pediu para Adão matar, para que dele fizesse vestes e cobrisse a nudez do homem, aquele animalzinho que foi morto lá no Jardim do Éden, representava Jesus, o Filho de Deus, que um dia ia vir morrer pelo ser humano. E é a morte desse cordeiro, chamado Jesus Cristo, é que tapam a vergonha da nossa nudez. A nudez da culpa, a nudez do medo, a nudez da vergonha, a nudez da não responsabilização pelas coisas que fazemos. É essa morte, é essa vida e essa morte, vida e morte de Jesus, é que nos garante o perdão, nos garante o livramento da vergonha, da culpa e do medo. Você está entendendo? Então, qual a mensagem que você pode transmitir ao teu paciente? A mensagem do amor de Deus, a mensagem do perdão, a mensagem de que não importa a que distância ele tenha ido, na fuga, na tentativa de se esconder de Deus, Deus o alcança. Mas Deus não o alcança com o seu braço de vingança, Deus o alcança com o seu braço de amor. Essa é a mensagem central que esse texto nos ensina e que você deve enfatizar para o seu paciente. O perdão divino, o perdão que livra da culpa, da vergonha e do medo. A pessoa, quando ela se sente perdoada, ela se sente acolhida, ela pode ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Remédio para a vergonha, para a culpa, para o medo, perdão. Perdão humano quando for o caso, mas principalmente o perdão divino.
tá bom? Espero que essa aula tenha sido muito legal. Para mim foi muito bom ter refletido com vocês sobre esse texto de Gênesis 3. Que você realmente possa se apropriar, né, desses ensinamentos e encontrar maneiras de aplicar esses ensinamentos, além daquelas que eu já sugeri, encontrar outras maneiras de aplicar também na sua prática terapêutica. Fique com Deus, fique bem, até o nosso próximo encontro.